Você já parou para pensar que o inimigo pode ter colocado alguém do seu lado, não para te ajudar, mas para te atrasar? Uma pessoa sorridente, gentil, que até fala de Deus, mas que, no fundo, tem sido o instrumento mais silencioso de destruição na sua caminhada espiritual? O diabo nunca aparece com chifres e tridente. Ele aparece com: "Oi, tudo bem?" Ele vem em forma de amizade, conselho, carinho, e enquanto você se abre, enquanto compartilha suas dores e sonhos, ele vai te enfraquecendo por dentro, pouco a pouco, com palavras que parecem consolo, mas são veneno espiritual. O primeiro tipo de amigo que o diabo coloca na sua vida é aquele que mina sua fé. É o tipo de pessoa que não acredita mais em milagres, que diz que orar não muda nada, que te olha com sarcasmo quando você diz: "Deus vai agir." Ele finge estar sendo realista, mas na verdade está sendo instrumento do desânimo. Talvez você tenha alguém assim do seu lado. Alguém que diz: "Para que jejuar tanto? Você está exagerando. Todo mundo faz isso. Deus entende." Essas frases parecem inofensivas, mas são setas espirituais que, repetidas, te fazem duvidar daquilo que Deus já te prometeu. O inimigo sabe que não precisa te tirar da igreja para te afastar de Deus. Basta colocar alguém do seu lado que apaga o fogo da tua fé aos poucos, até você se tornar um cristão morno, presente no corpo, mas ausente em espírito. E é por isso que Jesus alertou: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10:3. Às vezes a guerra espiritual mais intensa acontece dentro do círculo das pessoas que você ama. Escute com atenção. Há pessoas que não aguentam ver você crendo, porque a tua fé expõe a incredulidade delas. Elas zombam, debocham, desmotivam, não porque querem te proteger de uma decepção, mas porque a luz da tua fé incomoda as trevas que habitam nelas. Talvez você compartilhou um sonho e ouviu: "Isso é impossível." Falou de uma promessa e ouviu: "Você está sonhando alto demais." Você saiu de uma vida de pecado e ouviu: "Não vai durar muito." Essas palavras não são simples opiniões, são ataques espirituais travestidos de amizade. E quando você começa a dar ouvidos a isso, o inimigo já venceu metade da batalha. Porque a fé vem pelo ouvir. E se você começa a ouvir quem te faz duvidar, a tua fé começa a morrer lentamente. Hoje o Espírito Santo te faz uma pergunta: quantas promessas você deixou de acreditar só porque alguém zombou delas? Quantos projetos de Deus você engavetou porque um amigo te convenceu de que era loucura? É hora de discernir. Nem todo conselho é sabedoria. Alguns são armadilhas cuidadosamente disfarçadas. Por trás de um "eu só quero seu bem", pode haver um espírito enviado para roubar o teu propósito. E sabe que o inimigo mais teme? Um cristão que não se contamina pela incredulidade dos outros. Um cristão que, mesmo cercado de vozes negativas, continua dizendo: "Eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda confio em Deus." Então, se alguém tem tentado apagar o fogo da tua fé, declare em voz alta aí onde você está: "Eu não vou deixar ninguém calar minha fé." A tua fé é o canal que Deus usa para mover o sobrenatural, e quando você protege a tua fé, você fecha a porta que o inimigo tentou abrir através de uma amizade contaminada. Agora escute, isso é muito sério. Existem relacionamentos que te aproximam de Deus, e existem relacionamentos que te afastam dele. Alguns te levam a orar mais, outros te fazem questionar se vale a pena orar. E é nessa diferença que mora o discernimento. Você precisa pedir a Deus, ainda hoje, que te revele quem tem sido um agente da fé e quem tem sido um ladrão da fé na sua vida. Porque o inimigo vai continuar usando rostos familiares. E o que vai te proteger não é desconfiança, é discernimento espiritual. E se você sentiu Deus falar com você através dessa palavra, guarda isso no coração. O amor cristão te ensina a amar todos, mas a sabedoria divina te ensina a não se misturar com qualquer um. E antes de encerrarmos essa parte, eu quero te pedir algo importante. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like agora para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão cercadas de amizades, que estão matando a fé delas sem que percebam. Você já percebeu que há pessoas que dizem estar felizes por você,
mas o olhar delas não brilha junto com o seu. Elas sorriem, mas algo dentro de você sente que aquele sorriso é falso. Pois é, às vezes o inimigo não te ataca de frente, ele te abraça. O segundo tipo de amigo que o diabo coloca na sua vida é o invejoso disfarçado de admirador. Esse é o tipo mais perigoso porque ele não se revela com palavras rudes e sim com falsos gestos de afeto. Ele te observa, te elogia, se aproxima, aprende os teus passos e quando você menos percebe, ele já abriu brechas para te ferir espiritualmente. A inveja não é apenas um sentimento, é uma força espiritual destrutiva. Ela é a raiz de muitas tragédias bíblicas. Caim matou Abel por inveja. Os irmãos de José o venderam por inveja. Saul tentou matar Davi por inveja. E hoje, esse mesmo espírito continua operando, não com espadas, mas com palavras, comparações e energia espiritual negativa. Talvez você tenha alguém que sempre quer saber de tudo o que acontece com você. Onde você vai, o que você conquistou, quem te elogiou, o que Deus te prometeu. Mas quando você compartilha algo bom, essa pessoa muda o semblante, desconversa ou tenta diminuir o que você disse. Esse é o sinal claro da inveja espiritual. E o mais perigoso é que muitas vezes você continua abrindo o coração para essa pessoa, sem perceber que está revelando segredos que deveriam ser guardados apenas entre você e Deus. E o diabo se aproveita disso. Ele escuta através de ouvidos humanos e planeja ataques através de relacionamentos infiltrados. Escute. Há vitórias que Deus quer te dar em silêncio. Há bênçãos que só florescem no secreto. E se você tem sentido que depois de abrir o coração para alguém, as coisas começam a dar errado, ore e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, será que estou confiando em quem o inimigo está usando para me vigiar? O invejoso disfarçado é um drenador espiritual. Ele se alimenta da tua energia, da tua luz, do teu ânimo. Quando você está alegre, ele encontra um jeito de te lembrar de uma dor. Quando você está animado com um sonho, ele te mostra o risco de dar errado. Ele não quer te ver destruído de uma vez, ele quer te ver murchando aos poucos. Mas Deus está te alertando hoje. Pare de tentar manter por perto quem Deus já revelou que não te quer bem. Nem todo mundo que anda contigo caminha para o mesmo destino. E há amizades que, se você insistir em mantê-las, vão se tornar armadilhas espirituais para a tua alma. Lembre-se, José só viveu o cumprimento da promessa depois que foi separado dos irmãos que o invejavam. Há bênçãos que não se manifestam enquanto você está rodeado por quem quer seu fracasso em silêncio. Deus precisa te isolar para te elevar. E se você sente que está num tempo de solidão, pode ser o céu te protegendo de conexões contaminadas. O invejoso é sutil. Ele diz: você está diferente, como se fosse algo ruim. Eu estou feliz por você, mas o olhar é distante. Você acha que isso é mesmo de Deus, tentando lançar dúvida na tua fé? E se você não estiver espiritualmente desperto, vai começar a duvidar das próprias vitórias que Deus te deu. Por isso, o Espírito Santo te alerta hoje. Nem todo elogio vem de um coração puro. Nem todo "eu oro por você" é uma oração a teu favor. Alguns estão orando para que você caia, para que a tua luz se apague, para que o teu chamado se enfraqueça. Mas há poder na tua vida. E a partir de hoje, você vai começar a discernir os corações. Deus vai te mostrar quem te admira de verdade e quem finge se alegrar enquanto deseja secretamente o teu tropeço. Levante a mão se você puder e diga com autoridade: Senhor, corta hoje toda amizade que carrega inveja disfarçada de amor. Porque a tua caminhada espiritual é preciosa demais para ser sabotada por falsos amigos. Você não foi chamado para viver cercado de pessoas tóxicas. Você foi chamado para andar cercado de pessoas que te levantam, te fortalecem e oram por você de coração puro. E se for preciso perder alguns para salvar a tua paz, Deus vai permitir, porque Ele sabe o que você não vê. Você já conheceu alguém que sempre diz: Deus me revelou algo sobre você. Mas, curiosamente, essa revelação sempre te coloca em dependência dessa pessoa?
Alguém que parece ter respostas para tudo, fala em nome de Deus, mas o fruto das palavras dela é culpa, medo e confusão, e nunca liberdade, fé e paz? Esse é o amigo manipulador espiritual. Ele não te controla com gritos ou ameaças, e sim com profecias seletivas, conselhos espirituais e direções divinas que, no fundo, te afastam da voz do Espírito Santo para te prender à voz dele. Esse tipo de pessoa é uma ferramenta sutil do inimigo. Ela veste a roupa da fé, cita versículos, chora em orações, mas o objetivo é ter poder sobre a tua mente e as tuas decisões. E o mais assustador, muitos caem nesse laço porque confundem manipulação com discipulado. Mas escute, Deus nunca chamou ninguém para ser o Espírito Santo na tua vida. Ele te deu o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Qualquer pessoa que tenta substituir essa função está violando um território sagrado. A Bíblia é clara sobre isso. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. O manipulador espiritual se alimenta da tua insegurança. Ele percebe quando você está fragilizado e usa isso para se tornar indispensável. Ele te convence de que sem o conselho dele, sem a bênção dele, sem a presença dele, você não vai conseguir avançar. Mas o verdadeiro amigo espiritual não te prende. Ele te liberta. Jesus nunca manipulou ninguém. Ele dizia: se alguém quiser vir após mim, quiser. O reino de Deus não é feito de coerção, é feito de escolha. Por isso, toda vez que alguém tenta impor uma vontade espiritual sobre a tua vida usando o nome de Deus, acenda o alerta. Isso não é unção, é controle. Talvez hoje você esteja vivendo sob a influência de alguém assim. Alguém que diz estar te guiando, mas, na prática, te deixa com medo de agir por conta própria. Você não toma decisões sem antes perguntar a essa pessoa. Você não ora sem antes querer saber o que ela sente no espírito. E aos poucos, sem perceber, o teu relacionamento com Deus foi substituído por um relacionamento de dependência humana. Isso é perigoso, porque Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dele diretamente. Ele quer que você cresça, amadureça, tenha discernimento, mas enquanto você estiver espiritualmente preso a uma autoridade que te enfraquece e não te edifica, você nunca vai mover em liberdade. Lembre-se, o apóstolo Paulo orientava, ensinava, exortava, mas sempre apontava as pessoas para Cristo, nunca para si mesmo. Ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, se eu parar de seguir Cristo, não me sigam mais. O manipulador espiritual, ao contrário, quer que você o siga mesmo que ele se desvie. Ele quer que você acredite que ele sabe mais, ouve mais, vê mais, e se você começa a crescer espiritualmente, ele se incomoda, porque o poder dele sobre você depende da sua imaturidade. Mas Deus está te libertando hoje. Há pessoas que vão se afastar depois dessa palavra, e vai doer, mas será cura, não perda. Porque há laços espirituais que não foram formados por Deus, e sim pelo medo. E Deus não opera no medo. A palavra diz: o perfeito amor lança fora o medo. Então, se um relacionamento espiritual te deixa confuso, com medo de desobedecer alguém mais do que temes desobedecer a Deus, isso é manipulação espiritual. O Espírito Santo te diz agora: eu te chamei para a intimidade, não para a escravidão espiritual. Você não precisa que ninguém traduza o que Deus quer falar contigo. Você tem acesso direto ao trono. E se alguém se incomoda com isso, é porque essa pessoa perdeu o foco de quem realmente é o centro da fé: Cristo e só Ele. Se você sente que está preso espiritualmente, ore agora mesmo. Senhor, corta toda dependência espiritual que não vem de Ti. Me ensina a ouvir Tua voz com clareza e me afasta de toda influência que tenta tomar Teu lugar. Essa é uma libertação silenciosa, mas poderosa. Porque o diabo não teme o crente que fala bonito. Ele teme o crente que ouve diretamente de Deus. Você já reparou que nem todo inimigo vem com chifres? Alguns vêm com um sorriso e um bom conselho. Existem pessoas que o diabo não precisa usar com feitiçaria, porque ele as usa com distrações.
Elas não te atacam com maldade, te destroem com boas intenções. E esse é o quarto tipo de amigo que o inferno coloca no caminho dos escolhidos, o destruidor de propósito. Ele pode ser alguém próximo, talvez alguém que te ama de verdade, mas que não entende o que Deus está fazendo em você. E por não entender, tenta te proteger de algo que ele considera perigoso, difícil, ousado demais. Mas o que ele chama de prudência, Deus chama de medo travestido de conselho. Lembra de Pedro? Jesus revelou que iria para a cruz, e Pedro, tomado de emoção, disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Mas a resposta de Jesus foi dura. Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Pedro não era um demônio, mas por um instante ele se tornou uma ferramenta nas mãos de Satanás, porque falou algo contra o propósito de Deus para Jesus. E é exatamente assim que o destruidor de propósito age hoje. Ele te aconselha a desistir daquilo que Deus mandou continuar, a parar quando o céu está dizendo persista, a se calar quando o Espírito está dizendo fala. Ele diz, não exagere, mas o Espírito te diz, seja intenso. Ele diz, foque em você, mas Deus te diz, negue-se a si mesmo. Ele diz, não vale a pena se desgastar tanto por isso. Mas Deus te diz, foi para isso que eu te ungi. Essas vozes que parecem cheias de amor e cuidado, muitas vezes são armadilhas suaves que desviam os chamados do seu propósito. E o pior é que raramente percebemos, porque não há pecado explícito ali. Há apenas acomodação. E o inferno ama ver um crente confortável, desde que ele esteja fora da vontade de Deus. O destruidor de propósito vai sempre te oferecer o caminho mais fácil. Ele vai te dizer que não precisa orar tanto, que não precisa jejuar tanto e que não precisa se santificar tanto. Ele vai tentar te convencer de que você merece um descanso, justamente quando o céu esperava a tua entrega. Mas o descanso fora do tempo de Deus é estagnação disfarçada de periodicidade. Talvez você tenha alguém assim na sua vida hoje. Alguém que te ama, mas te prende num ciclo de estagnação espiritual porque teme te ver sofrer por obediência. Mas Deus te diz, eu não te chamei para uma vida segura, eu te chamei para uma vida frutífera. E todo fruto verdadeiro exige renúncia, corte, exposição. Quem quer ser usado por Deus precisa aceitar que nem todos vão entender o preço do propósito. Alguns vão te chamar de fanático, outros de exagerado e até de insensato. Mas lembre-se, a obediência parece loucura até que o milagre aconteça. O destruidor de propósito vai tentar apagar a tua chama com frases como: você está se dedicando demais. Para que orar tanto? Para que pregar isso? Para que se envolver com esse ministério? E se você der ouvidos, aos poucos vai perdendo a sensibilidade espiritual. Você vai deixar de fazer o que Deus mandou para tentar agradar quem nunca entenderá o chamado que Deus te deu. Mas escute, o chamado é pessoal, o preço é intransferível e o propósito é eterno. Você não deve explicações a quem não ouviu o que Deus te falou no secreto. Então, se Deus disse vai, vá. Se Deus disse fique, fique. Mas nunca pare só porque alguém te chamou de radical. Porque o céu não está procurando crentes equilibrados segundo o padrão do mundo. Está procurando crentes incendiados segundo o padrão do Espírito. E sabe o que é mais doloroso? Muitos que hoje estão longe da vontade de Deus não caíram por pecado, caíram por conselhos errados. E Deus está te alertando hoje para não ser o próximo. Há pessoas que precisam ser amadas à distância, porque sua presença constante rouba o seu foco do altar. E às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é dizer não com amor e seguir em obediência. Então ore agora. Senhor, se há alguém na minha vida que está me afastando do teu propósito, mesmo que pareça bem intencionado, abre meus olhos para ver. E me dá coragem para seguir o teu chamado, mesmo que eu vá sozinho.
Essa oração vai mudar conexões, porque há pessoas que Deus mesmo vai afastar de você, não porque elas são más, mas porque elas não cabem no futuro que Ele preparou para você. Você já esteve com alguém que toda vez que você fala de um sonho responde com ironia? Ou quando você fala de um milagre, ele diz: "Ah, isso é coincidência"? Esse é o quinto tipo de amigo que o diabo coloca no caminho dos escolhidos, o sabotador da fé. Ele não te ataca frontalmente, ele mina o teu espírito com dúvidas pequenas. E o inferno sabe que não precisa te parar com pecado se conseguir te parar com incredulidade. O sabotador da fé é aquele que te ouve falar de propósito e diz: "Você acha mesmo que Deus se importa com isso?" É o que escuta teu testemunho e responde: "Talvez tenha sido sorte." É o que vê tua esperança e tenta te trazer de volta para a realidade. Mas a realidade dele é limitada àquilo que os olhos veem, e o cristão vive pelo que crê, não pelo que enxerga. Essas pessoas são armas sofisticadas do inimigo, porque usam o tom da razão para matar a revelação. Falam com lógica, mas carregam incredulidade. Usam experiência, mas negam o poder. E a Bíblia já advertiu sobre isso. Tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o seu poder. 2 Timóteo 3,5. O sabotador da fé é aquele que te ouve falar de propósito e diz: "Você acha mesmo que Deus se importa com isso?" É o que escuta teu testemunho e responde: "Talvez tenha sido sorte." É o que vê tua esperança e tenta te trazer de volta para a realidade. Mas a realidade dele é limitada àquilo que os olhos veem, e o cristão vive pelo que crê, não pelo que enxerga. Essas pessoas são armas sofisticadas do inimigo, porque usam o tom da razão para matar a revelação. Falam com lógica, mas carregam incredulidade. Usam experiência, mas negam o poder. E a Bíblia já advertiu sobre isso. Tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o seu poder. O sabotador da fé é o tipo de pessoa que te faz sentir bobo por crer, que te convence a parar de orar, porque Deus já sabe de tudo, que zomba da tua entrega, da tua consagração, da tua confiança no sobrenatural. E sem perceber, você começa a duvidar de coisas que antes acreditava com o coração ardendo. É por isso que o diabo ama colocar esses amigos ao redor dos escolhidos, porque eles não precisam te afastar da igreja, basta te esfriar dentro dela. Eles não te mandam largar Deus, só te convencem a deixar de esperar por Ele. E quando a fé adormece, o céu se cala, porque Deus só age onde há crença. O sabotador da fé não é sempre maligno por natureza. Muitas vezes ele foi alguém ferido, alguém que orou e não viu resposta, alguém que serviu e não foi reconhecido. E agora fala com amargura, o que acha que é realismo. Mas o que sai da boca dele é incredulidade disfarçada de experiência. Talvez você tenha alguém assim do seu lado. Alguém que te ama, mas que perdeu a chama e tenta apagar a tua. Você fala de oração e ele muda de assunto. Você fala de fé e ele ri. Você fala de milagres e ele cita estatísticas. Essas pessoas são drenos espirituais. Se você se cercar delas, a tua esperança vai se esgotar. Por isso, escute com atenção. Há amizades que parecem inofensivas, mas são túmulos da fé. E Deus está te chamando hoje para se libertar dessas conexões. Não com ódio, mas com sabedoria. Porque quem anda com os céticos se torna frio, mas quem anda com os que creem reacende o fogo. A fé é contagiosa e a dúvida também. Escolha com quem você compartilha os teus sonhos. Escolha com quem você ora. Escolha quem tem permissão para falar no teu espírito. Porque cada palavra que entra em você tem poder para construir ou destruir o que Deus está fazendo. E se você sente que sua fé foi sabotada, que orar já não é tão fácil, que crer já não é tão natural, que o fogo já não arde como antes, hoje é o dia de pedir: Senhor, reacende em mim a chama da fé que as vozes erradas tentaram apagar. O Espírito Santo te diz: eu ainda sou o mesmo, eu ainda faço milagres, eu ainda abro mares, eu ainda ressuscito sonhos e eu ainda acredito em você. Deus não desistiu de te usar, Ele só está te limpando das vozes que te afastavam do altar, porque há promessas esperando o teu sim sem medo. Há dons adormecidos que vão despertar quando você voltar a crer. Há portas fechadas que só se abrirão quando você levantar a voz e orar com convicção.
de que o teu Deus ainda é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, antes de encerrar, declare com fé onde você está. Nenhuma amizade, nenhuma palavra e nenhum conselho contrário à minha fé vão ter poder sobre mim. Eu volto a crer, eu volto a queimar, eu volto a orar. E quando você disser isso, algo vai mudar dentro de você, porque Deus só precisa de um coração decidido para recomeçar um avivamento. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Deus vai usar suas mãos para libertar vidas. Comece agora.